nome é Silmara, eu sou professora de arte da Escola José Augusto Ribeiro. E eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre uma artista mexicana muito famosa mundialmente, denominada Frida Kahlo. Eu tô aqui com essa biografia ilustrada e é comum a gente ver a imagem da Frida Kahlo estampadas em camisetas, canecas, bolsas, frases delas e obras delas em bares, restaurantes, porque a Frida foi uma artista maravilhosa, uma mulher à frente do seu tempo, que nos deixou um legado muito grande. Vamos lá conhecer um pouquinho da Frida? Frida nasceu numa família onde tinha outras irmãs. Quando sua mãe engravidou de um menino, ela sofreu um aborto e essa criança não nasceu, né? Então Frida foi criada com outras irmãs. E quando Frida tinha 2 meses, a mãe dela engravidou de novo e a mãe dela não pôde amamentar Frida. Então ela retrata nos seus quadros, que a gente vai ver daqui a pouco, ela com a sua ama de leite, que naquela época era muito comum. Frida Kahlo, que o nome era Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, nasceu em 1907. Só que a Revolução Mexicana foi em 1910 e Frida se denominava filha da Revolução, porque Frida era uma mulher ativista, ela lutava por seus direitos, ela era uma mulher feminista, mesmo que ela não se declarasse assim, esse termo não era tão forte, né, nessa época, mas ela lutou pelos direitos das mulheres, pela igualdade de gênero, e retratou nos seus quadros os seus sentimentos. E Frida tem muitos autorretratos das fases da sua vida. Ela teve uma vida muito sofrida, mas uma vida de luta, de resiliência, e ela vivia do seu modo, não se importando com o que os outros iam falar ou iam pensar. E essa foi a Frida Kahlo. Com 6 anos de idade, Frida sofre poliomielite e isso a deixa com a perna um pouco mais fina que a outra. Isso faz com que ela se sinta envergonhada perante os colegas e comece a usar saias longas, até calça comprida, que era uma afronta, né, nessa época. E Frida, como outras mulheres, nos deixa um legado bacana, mas Frida teve uma história muito triste. Ela pensou em fazer medicina, queria ser médica, mas sofreu um acidente aos 18 anos. E esse acidente de ônibus, onde diz ela no seu diário que ela não ia pegar esse ônibus, ela ia pegar outro ônibus. Mas ela tinha esquecido a sombrinha e ela voltou para procurar a sombrinha que ela tinha perdido e acabou pegando esse ônibus que sofreu o acidente. Nesse acidente, que foi muito trágico, a deixou com muitas sequelas, porque essa barra que a gente usa no ônibus para segurar, para nos sustentar, saiu do ônibus, entrou em suas costas e saiu em sua pelvis e perfurou praticamente ela inteira. Ela não pôde ter filhos por causa disso, pela sequela do acidente. E Frida, com essa gravidade, Frida fica muito tempo no hospital e assim ela começa a pintar. O pai dela já era um fotógrafo, um alemão fotógrafo, e a mãe dela uma mexicana de descendência indígena. E ela pede para o pai fazer um cavalete e ele faz o cavalete para colocar em cima da sua cama e põe um espelho e Frida começa a pintar. Ela pinta no seu colete, porque Frida começa a usar um colete, que ela teve várias fraturas nas costelas. Ela passou por mais de 30 cirurgias e entre indas e vindas foram vários anos, né, no hospital. E Frida começa a pintar o seu sofrimento, tudo que ela vive,
né? Então ela tem várias obras que daqui a pouco a gente vai estar vendo. Quando Frida volta a andar, ela conhece Diego Rivera, um grande muralista conhecido no México todo, no mundo, e ela sente um grande amor por esse homem, acaba casando e tem uma vida perturbada, cheia de traições, onde Frida fala que teve 2 acidentes, grandes acidentes na vida dela. O acidente de ônibus e o casamento com Diego Rivera, né? Frida era bissexual, ela não escondia isso de ninguém, e Diego não se importava que ela ficasse com outras mulheres, mas não gostava que ela ficasse com outros homens. E ela chegou a separar dele num ano, voltou no outro, e acabaram casando, mas morando em casas separadas. E hoje essa casa é um museu Frida Kahlo, na cidade do México, a Casa Azul. E nessa época ela morava com o Diego, ela morava nessa casa, o Diego em outra, e a casa era unida por uma ponte. Frida, das suas obras, expressa muitos sentimentos, né? Ela expressa sofrimento de outras mulheres. Uma vez ela leu uma notícia no jornal ou na televisão de um homem que tinha matado uma mulher com várias facadas, e ela faz uma obra de arte, porque quando pergunta para ele, ele fala, foi só umas facadinhas, né? E ela faz uma obra de arte falando sobre isso, né? E alguns leitores, e ela deixou um diário também, dizendo também das dores que ela sofria com esse relacionamento dela com o Diego. E ela não se declarava uma pintora surrealista, porque ela falava que ela pintava o que ela mais conhecia melhor, que era ela mesma. E ela era daquele jeito, se vestia daquele jeito. Nos seus quadros ela fazia sobrancelhas bem grossas, aquela monocelha, né, que veio da origem da avó por parte de pai, a avó paterna, né, esse traço físico dela. E ela, nas suas obras, ela retratava muito a cultura mexicana, né? Seus quadros são alegres, suas roupas são alegres, e independente do estado interior, ela se vestia de um modo para passar alegria para as pessoas, de um modo típico, né, mexicano. E agora a gente vai ver algumas obras da Frida Kahlo. Vamos lá? A primeira obra que a gente vai ver é As Duas Fridas. As Duas Fridas, no seu diário, ela diz que era uma amiga imaginária que ela tinha na sua infância. Mas As Duas Fridas traz assim o semblante até calmo das duas, sentadas num banco, né, aqui sem encosto, onde uma está com traje tipicamente europeu e a outra está com traje mexicano, onde 2 corações se ligam e aqui uma veia com uma tesoura, onde o sangue jorra pela saia, onde a Frida europeia está do lado esquerdo aqui, ó, da saia dela. Ao fundo, uma nuvem, parecendo que o tempo não está bom. Essa foi uma das obras dela, mais famosas. Outra obra aqui que a gente vê é a obra dela com a ama de leite. A sua ama está segurando de uma maneira que as duas não se olham. Ela está com o rosto descaracterizado e a Frida com o rosto de adulto, mas o corpo de bebê. Então elas não se olham, dizendo que não havia um relacionamento ou uma interação entre as duas.
A Frida aqui com vestido de veludo é a primeira, uma das primeiras obras que ela pinta no hospital, onde ela dá de presente para o seu namorado, e uma Frida que está à frente de um mar, né, em movimento, e uma nuvem lá atrás dizendo que pode haver algum obstáculo, né? Foi no começo do seu acidente, né? Assim que ela começou a pintar. Essa obra aqui da coluna partida, dizem que ela estava nua nessa obra e que depois que ela resolve colocar tipo esse lençol, onde uma barra de ferro aqui atravessa toda a sua coluna, né, onde ela está com esse colete de aço, o seu semblante, apesar das lágrimas, o seu semblante aqui, um semblante tranquilo, vamos dizer assim, não está um semblante de dor, apesar do sentimento, das lágrimas aqui que a gente vê que ela está sofrendo, e também por esses vários pregos aqui pelo corpo, né? Frida e Diego, aqui a gente vê que o Diego está bem maior que a Frida, né? E realmente ele era grande mesmo, bem grandão, e ela era menor, né? A mãe dela não queria o casamento e falava que era como se um elefante estivesse casando com uma pomba. Tamanho, fragilidade dela e também a sua estatura. E aqui uma pomba mesmo aqui em cima com uma faixa falando que era ela acompanhando o Diego, o grande amor da vida dela, e numa exposição onde Diego foi convidado nos Estados Unidos para fazer. E o Diego tá aqui, ó, com seu pincel, seu objeto de trabalho, e ela como acompanhante. Essa obra tem o nome do hospital onde Frida foi atendida. Ela, como era uma gravidez de risco, e o médico dizia que se ela tentasse uma cesárea, podia ser que ela conseguisse ter um bebê. Ela teve um aborto que começou em casa e terminou nesse hospital. E Frida retrata, né, ela aqui com o seu bebê que ela perdeu. Essa obra da família de Frida tem a Frida no meio, né, no centro, quase no centro, centralizada, nua, ela tá bem grandona perto da árvore. Essa casa aqui que ela está no meio pintada de azul. Até hoje o museu Frida Kahlo é azul, a casa onde ela viveu a maior parte do tempo dela e faleceu com 47 anos. E Frida traz a mãe e o pai numa cena tipo de casamento, né? Parece uma roupa aqui de noiva, onde sai do útero da sua mãe um bebê, né? Que os leitores falam que é ela. E aqui os pais da mãe. A mãe era uma mulher mexicana com descendentes de índios. E o pai com seus pais aqui, que era alemão. E essa sobrancelha, ó, do jeito que eu falei para vocês, veio da mãe do pai, né? Essa característica física da Frida. Uma outra obra é essa do veado em movimento, um animal frágil, mas ao mesmo tempo esperto, e Frida está com um semblante tranquilo, né? Mas sofrendo dores, como a maioria dos quadros da Frida, onde ela está com dor no corpo inteiro, né? Então, essas são algumas obras que a gente viu, e nesse livro aqui, que eu tenho essa biografia, tem algumas coisas muito interessantes, porque tem pedaços, né, partes
do seu diário. Frida tem um diário que ela conta sobre toda a sua vida, o que ela estava passando naqueles momentos e conta também do relacionamento com o Diego. Eu vou ler um pedaço aqui para vocês. Me apaixonei por Diego e isso desagradou meus pais, porque Diego era comunista e, segundo eles, parecia um Bruegel gordo, gordíssimo. Diziam que era como o casamento entre o elefante e uma pomba. Mesmo assim, fiz todos os arranjos necessários no cartório para podermos nos casar em 21 de agosto de 1929. Pedi uma saia para a empregada, que também me emprestou a camisa e o chale. Dei um jeito de esconder o aparelho que segurava um pé para que ninguém notasse e nos casamos. Meu pai disse a Diego: não se esqueça que minha filha é uma pessoa doente e vai ser por toda a vida. É inteligente, mas não bonita. Pense bem. E se depois considerar tudo isso e ainda desejar casar com ela, eu dou o consentimento. Frida também foi professora de arte na Escola de Belas Artes. E nesse livro ela falava para os alunos: não copiem, né? Pintem os seus irmãos, as suas casas, o seu ônibus, o que você está vendo. E eles falavam para ela: pose para que a gente pinte você. E ela posava para que os alunos pudessem pintá-la. E a sua saúde foi deteriorando tanto que ela começou a dar aula em casa e no começo os alunos iam, né, para ter aula com ela e depois foram parando e ficaram poucos alunos. E algumas frases chamam muita atenção nesse livro. Ela fala assim: assim como nos esvaziamos do nosso sangue, eu também estava me esvaziando das minhas lágrimas, né? Então, quando ela pintava, era uma forma dela desabafar da sua vida, né? De tudo que estava acontecendo com ela. Quem diria que as máculas vivem e ajudam a viver? Caso tivesse melhor de saúde, poderia dizer que sou feliz, mas essa sensação que tenho, da cabeça ao polegar, às vezes perturba meu cérebro e me deixa amargurada. Frida faleceu aos 47 anos, teve que amputar os pés e eu quero terminar com uma frase: pernas para que te quero se posso voar. Um beijo, queridos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da Frida.